Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma aula, a mais um encontro da nossa jornada de formação de consultores de People Analytics com o Power BI. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre design, sobre a criação dos nossos backgrounds. Eu sempre usei muito o PowerPoint para isso, porque é uma ferramenta que a grande maioria já tem uma certa familiaridade, já sabe fazer arquivos, apresentações no PowerPoint. Mas o Figma ele tem uma pegada mais dinâmica para esse processo, ele tem uma pegada mais de modernidade, inclusive com recursos aqui até de prototipagem, ou seja, você conseguir criar o seu dashboard aqui no Figma, inclusive como um template e depois aplicar nos seus projetos. Mas não é esse o foco da nossa aula, eu vou focar aqui em te mostrar o mínimo do mínimo, o básico para que você consiga criar os seus backgrounds de uma maneira bonita, de uma maneira apresentável e sem ter que fazer um curso de X horas em Figma, beleza? Então vai ser bem direto ao ponto, sem enrolação, para que vocês consigam criar o dashboard de vocês. Só para mostrar aqui um pouco de como eu uso o Figma, eu vou abrir aqui um projeto já existente. O Figma ele pode ser utilizado tanto como um aplicativo, você baixar a versão desktop, como você pode usar ele na URL também. Se você acessar aqui figma.com, opa, ficou com o nome errado ali, mas se você acessar figma.com, você vai ter ali a opção de utilizar o aplicativo online, tá? Pelo browser da internet. Deixa eu alternar minha janela aqui para que vocês consigam ver a informação. Então aqui, ó, aqui eu já conseguiria usar o Figma, tá? Você pode fazer login aqui, criar uma conta, é gratuito também, tem algumas limitações como qualquer aplicativo, mas você pode usar ele aqui no browser da internet. Ou você baixa ele aqui e consegue ter. Deixa eu voltar aqui que eu acho que não apareceu a tela para vocês, né? Figma. Aqui. Essa é a tela de login do Figma, tá? Então aqui ele está te pedindo. Deixa eu só acessar a tela principal. Ele está tentando pegar os meus arquivos recentes aqui, porque ele tentou fazer um login, né? Mas essa seria a tela ele fez login, na verdade, com o meu usuário aqui. Essa seria a tela para você utilizar num browser da internet. Ou você simplesmente pode baixar o aplicativo e utilizar na sua máquina, que é o que eu prefiro. Beleza? E é isso que a gente vai utilizar hoje. Esse aqui é a versão desktop. Beleza? Essa é a versão que nós vamos usar na aula de hoje. Esse aqui é um dashboard já pronto, inclusive do template que eu comercializo. Ó, esse aqui foi o que nós usamos nas outras aulas, são esses daqui. Então nós vamos criar um projeto como esse, um background como esse, do zero, para vocês entenderem como funciona o Figma. Beleza? Mais à frente, se eu achar que tem necessidade, de acordo com os comentários, com os pedidos de vocês, eu faço uma aula parecida do PowerPoint, embora eu ache que o PowerPoint é muito intuitivo, a gente já está familiarizado a utilizar ele há muitos anos, então eu acho, vocês entendendo o princípio aqui do Figma, vocês vão conseguir replicar no PowerPoint e vice-versa, beleza? Então para começar, vou fazer um overview aqui da área de trabalho do Figma, beleza? Primeiro de tudo, aqui nós temos dentro da... Deixa eu alternar aqui para o modo de tela, para que vocês consigam ver o cursor. Aí, beleza. Porque aqui eu consigo colocar o cursor e vocês verem essas anotações, tá? Deixa eu alternar aqui, beleza. Então agora tudo que eu fizer aqui, vocês conseguem ver a anotação e o destaque que eu der. Então, fazendo um overview rápido aqui do Figma. Aqui em cima nós temos, como qualquer aplicativo, né, um menu de opções, com algumas opções. A primeira opção aqui são as opções propriamente ditas de configuração, importação, abertura de arquivo e algumas outras coisas, como plugins.
Uma coisa legal que tem dentro do Figma é que você pode importar plugins, tanto de mockups, de ícones, enfim, uma infinidade. Não vou me aprofundar aqui. Eu uso, para importar ícones, e aí eu uso o Iconate e o Iconify. São dois plugins que eu gosto de utilizar para fazer os ícones do background. Beleza? Aqui eu tenho o menu de seleção, onde eu posso alternar para o tipo de ferramenta, da forma como eu estou utilizando a minha área de trabalho aqui. Aqui eu crio frames, seleções e slices. Mais uma vez, não vou me aprofundar no que é cada um desses itens. Se achar necessário, joga no YouTube aí, Figma. Vai ter uma enormidade de conteúdo. Não acho que vale a pena eu perder tempo aqui da aula com vocês passando por cada um desses itens. Basicamente, eu vou focar aqui no que a gente vai usar. Então, a primeira coisa que a gente vai usar aqui é frame, tá? Daqui a pouco a gente vai utilizar isso aqui. A parte aqui de objetos também nós vamos utilizar. A caneta aqui, o pen, provavelmente o lápis e a caneta aqui provavelmente não vamos usar. A parte de texto vamos usar. Essa parte aqui de recursos também não vou me aprofundar nela. Isso aqui é a parte mais de colaboração, esse chatzinho aqui que você pode ir adicionando a comentários. Se você tiver com mais pessoas no mesmo projeto, vai ser muito útil. Como qualquer outro aplicativo também, ele é dividido em áreas de trabalho. Então eu tenho aqui uma área de trabalho do lado esquerdo, onde eu tenho o menu de seleção das minhas páginas e dos meus frames e, consequentemente, dos meus objetos, das minhas formas. Tá? É um nível de hierarquia aqui. Em uma página eu posso ter vários frames. Tá? E dentro de cada frame eu posso ter vários objetos, imagens e assim por diante. Beleza? Aqui no meio é a nossa área de trabalho propriamente dita. E aqui do lado direito são as opções de configuração do objeto ou do visual que eu estou trabalhando. Então, se eu selecionar esse quadrado, vai aparecer aqui para mim do lado direito todas as opções de personalização desse quadrado que eu acabei de selecionar aqui. Se eu fizer a seleção de todo o frame, ele vai me apresentar aqui as opções de configuração do frame. Beleza? Deu para entender isso? Muito bom. Então vamos para a prática agora. O que você vai precisar fazer? Entrou no Figma, cria um novo projeto. Isso aqui vai aparecer em branco para você. Você vai ter a opção aqui de adicionar uma nova página. E aí vai ficar desse jeito. Tudo em branco, sem nada, inclusive, para você configurar ou mexer. E aí você pode mudar aqui, por exemplo, a cor do plano de fundo. Eu prefiro trabalhar com planos com cores claras no fundo e o objeto que eu estiver trabalhando com algum contraste. Mas fica a critério de você. Você que gosta mais do dark, talvez queira trabalhar assim. Vai ficar a gosto de vocês, tá? Criei uma página. Qual que é a próxima hierarquia que eu tenho que descer? Então já tem uma página aqui, ó, aulão Figma jornada PA de People Analytics, tá? Então esse é a nossa página. Quando eu vou criar um objeto dentro da minha página, eu tenho a opção, e é uma boa prática, criar um frame. O que é um frame? É um frame. Frame é frame. Uma tradução livre seria um local, vamos dizer assim, uma página, um local onde você vai colocar outras coisas. Vamos categorizar assim, para não ser metódico. Então, o que eu vou utilizar aqui para criar um frame? Essa ferramentazinha aqui de cima, ó, que tem um joguinho da velha. Ó. Você vem aqui, clica, vai ter a opção aqui de frame. Tá? Ou se você apertar a tecla F do seu teclado, você consegue ter o atalho para poder criar um frame. Pronto, criei um frame. Se eu vier aqui agora exportar esse frame, ele já pode ser o background do nosso projeto no Power BI. Simples assim, tá? É lógico que agora nós vamos embelezar esse frame para que ele possa servir de background do nosso dashboard. Mas basicamente, se você clicar aqui, ó, com o frame selecionado, estou com o frame selecionado aqui, em cima desse frame, eu venho aqui do lado direito agora, ó, lado direito, em exportar, clico no maisinho, e aí eu vou ter a opção de exportar, ó, na opção de exportar como PNG, como JPG, como SVG e PDF.
nós estamos acostumados a utilizar o PNG, mas o SVG dá um poder muito maior, porque ele é um arquivo vetorial, então eu consigo exportar ele de maneira que se o seu background for ficar numa TV, num monitor de 14 polegadas, ou numa tela de 40 e pouco, 50, 60 polegadas, ele não vai distorcer, não vai perder os pixels, tá? Então sempre exportem em SVG. Ok? Feito isso, posso botar um sufixo aqui, por exemplo, digamos que fosse um head count. Se eu clicar agora aqui em exportar, ó, ele vai gerar um arquivo no formato SVG com o nome frame1hc, que é o sufixo que eu coloquei aqui para gerar a exportação do meu frame. Beleza? Então vamos exportar esse frame porque está uma página em branco. Mas já poderia exportar ele, importar o SVG dentro do Power BI e teríamos o nosso background. Eu vou até deixar aqui o nosso projeto aberto para que depois a gente faça a interação com ele, importando o background que nós vamos criar. Como que nós vamos criar agora os objetos do nosso frame, do nosso background? Nós vamos fazer o seguinte, aqui dentro do frame, ó, dentro dele selecionado, ele está selecionado aqui, eu tenho as opções aqui de configuração ou de, vamos dizer assim, estética do nosso frame. Eu posso mudar a cor dele, tá? Posso colocar a cor que eu desejar, inclusive no formato de gradiente, uma imagem, enfim, fica a imaginação corre solta aqui, beleza? Não vou me aprofundar em parâmetros avançados, mas basicamente é isso que a gente precisa saber. Tudo que eu fizer aqui agora, eu posso arredondar o canto desse nosso frame, ó. Percebam que ele está lá arredondando o ângulo, caso você queira dar esse aspecto. Você pode girar esse frame, tá? Tanto na mão como com o mouse. E aqui são as dimensões dele, tanto de altura e largura, como de posicionamento na página, tá? Ele está numa página aqui, então se eu mexer no XY aqui, ó, ele vai mover o meu frame para um lado ou para o outro. Para que isso é útil, Alexandre? Isso é útil para prototipagem, porque você vai fazer, por exemplo, um protótipo num dashboard com a página inicial, aí a pessoa clica aqui, ela vai para a próxima página. Você pode ter lado a lado todas as páginas e conforme você for interagindo, você vai vendo a interação ali, e aí o posicionamento do frame na página vai ser útil para isso, tá? Basicamente, seria essa a função. Bom, agora já temos o frame, vamos colocar outros objetos no nosso dashboard. Então, primeiro de tudo, a gente tem que pensar em que vai ser apresentado nesse nosso dashboard. Por exemplo, se for um dashboard que a gente vai fazer um resumão, talvez eu queira ter aqui cartões, então eu vou ter que criar aqui container de cartões, né? Hoje a gente tem a opção do cartão inteligente. Eu vou fazer mais à frente num outro case prático, eu vou abordar essas atualizações que vem saindo aí do Power BI. Mas digamos eu queira ter um cartão, aí queira ter aqui um visual que me dê uma granularidade de nível superior. Que seria isso? Empresa, centro de custo, a outra aqui também é a mesma coisa, aqui já por função e talvez um da linha do tempo, tá? Um dashboard clássico dos que a gente costuma implementar aí em projetos. Então vamos seguir essa linha aqui. Vai ser essa a nossa ideia, ter aqui um espaço para 4 cartões, a logomarca da nossa empresa, da nossa consultoria, 3 containers para análise por categorias, por dimensões, e o último, um container para a gente fazer a análise do tempo. Beleza? A dimensão do tempo. Então vamos lá, como que a gente cria container aqui? Basicamente você vai vir aqui, selecionar uma das formas para ser o container. Eu trabalho 99,9% das vezes com o retângulo. E puxo aqui, pronto, está criado o nosso frame. Aí você pode escolher aqui a cor. Digamos que a nossa paleta de cor seja puxado para o azul. Posso pegar esse container aqui, o azul, e deixar ele um pouco mais transparente, ou simplesmente coloco a moldura dele, ó, simplesmente vindo aqui, ó, tem um stroke aqui, deixa eu eliminar o stroke. Ó. O stroke nada mais é do que a linha, o contorno. Então se você clicar aqui no maisinho, na opção de stroke, você clica aqui, ele vai adicionar um contorno.
automaticamente. Beleza? Vamos selecionar o stroke só de um lado, só que aqui embaixo. Não faz muito sentido, né, para o nosso objetivo, mas você pode selecionar. Parecido com o que a gente tem nas células do Excel, né? Você pode escolher os lados ou tudo. Tá? Vou deixar aqui essa cor por enquanto, para fazer um contraste, e o contorno só para fins didáticos. Aqui eu posso arredondar os cantos, para deixar ele um pouco mais elegante. Posso movimentar ele na página. Uma coisa interessante, quando você tem mais de um container, então vou duplicar aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, já duplicou. O Figma ela tem essas guias, o PowerPoint recentemente até colocou isso também, mas não tem como concorrer com o Figma em termos de criação de design. Tá? Para backgrounds, dá para usar bastante ainda o PowerPoint. Mas tem recursos aqui que são mais intuitivos, agiliza muito mais o seu desenvolvimento. E uma das coisas que me fez migrar totalmente para o Figma é que a versão que eu tinha do Office não estava me permitindo exportar para SVG, só para PNG. E aí eu não gosto de trabalhar com PNG, prefiro trabalhar sempre com SVG. Beleza? Então, ó, copiei, já criei 2 cartões, vou selecionar os dois. O princípio de seleção aqui é o mesmo. Segura a tecla Ctrl, clique em cima dos objetos, aliás, Ctrl não, Shift, aí eu tenho os dois selecionados, posso teclar Ctrl+C e Ctrl+V, ele vai criar novos objetos, tá? Notem que conforme a gente foi criando ali os objetos, ó, ele foi criando o retângulo 1, retângulo 2, eu fui duplicando, ele foi criando ó, os objetos, tá? E aí aqui você pode ocultar um ou outro, ou tornar visível um ou outro, bloquear de edição um ou outro. Você tem essas opções aqui de configuração. Alexandre, ficou torto. E aí, o que eu faço? Ó, você pode vir aqui e selecionar os 4 objetos e arrastar com o mouse. Se você quiser ter ali uma distribuição uniforme desses objetos, garantir que o espaçamento deles está ok, você pode selecionar todos os objetos aqui e vir aqui no menu na opção de Arrange, e aí você tem as opções aqui de alinhamento, ó, de distribuição. Isso lá no PowerPoint a gente tem também. Mas distribuir aqui na horizontal, por exemplo, ele vai distribuir os objetos de uma forma que o espaçamento entre eles fique uniforme. E esse espaçamento você pode dividir, você pode atribuir ele manualmente aqui nesse item. Ó. Aqui ele está me dizendo que entre os objetos tem 34, tá? O número 34 de espaço entre eles. Então, por exemplo, se eu criar agora o nossa segunda tipo de container, copiei e colei aqui, vou criar aqui um para analisar categorias. E ele vai ter essa forma aqui, mais ou menos. Para manter o alinhamento, a uniformidade aqui entre os objetos, se eu selecionar um objeto e o outro, notem que ele também me deu aqui o espaçamento que tem entre esses dois objetos, 16. Então fica chato, né? Fica ruim para a vista eu ter 34 aqui e 16 aqui. Qual que fica mais amigável? O 16 fica mais amigável. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui 16 entre eles também. Ó. Se eu fizer na mão e selecionar os dois objetos, eu já consigo ver e aí posso complementar com o mouse aqui. Tá? Mas e os outros daqui, Alexandre, que ficou muito separado? Aí é ajuste que você vai fazendo. Você pode aumentar um pouco da distribuição, né, do tamanho desse container. Então, por exemplo, nosso container aqui, eles estão com 269. Então, se eu aumentar um pouquinho ele aqui, vamos botar 275. Se eu fizer isso com todos, faça aquele mesmo processo de distribuição. Arrange, Distribution Horizontal Space. Ó, é Alt Shift H, tá? Se quiser ter o atalho. Ó, ele ficou com 28 entre eles, ainda está alto. Aí eu posso ir aumentando aqui o container e vendo quanto que eu consigo melhorar dessa... Foi 16, ó lá. Beleza, ó que legal. Facilidade, né? De você criar. Eu já fui aumentando, ele já foi ajustando o espaçamento entre eles porque eu mantive a seleção. Beleza? Vou fazer a mesma coisa aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. E aí aqui nós vamos ter o inverso, né? Eu quero 16 entre eles, vou selecionar os 3 aqui.
Vou selecionar aqui. Um e outro. Vou botar aqui 16. Beleza. Aí agora eu quero distribuir. Alt, Shift, H. Ó, ele deixou com 14 entre eles. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ir diminuindo ele para que caiba os 3, mas com esse espaçamento. Acho que aqui já dá. Eu vou botar aqui o 16. Eu posso até aumentar um pouquinho. Se eu só voltar aqui, que eu acho que ele não fez o alinhamento aqui. Vou delimitar aqui, ó, que eu quero que ele fique encostado nesse aqui, ó, alinhado com o de cima. E vou selecionar os 3 e voltar lá em Arrange, Alt Shift H. Beleza. Agora eu vou dizer que eu quero 16 entre eles. E vou aumentar aqui para ver se ele vai fazer igual fez com o outro. Não fez. Por que será que ele não fez? Se alguém souber aí, bota nos comentários aí que no outro ele fez, não sei porque que ele não fez nesse. 28, 16. Três, 8, 5. Vou deixar com 380, 380, 380. E distribuir aqui. Ficou com 28, ainda ficou muito. Aí pode fazer um cálculo matemático aqui. Deixa eu botar 385 todos. Eu poderia ter feito um cálculo matemático ali e ver quanto que sobraria de espaço entre cada um. E... ó, aqui eu acho que ficou 18. Aqui também 23. Então vamos botar aqui 18, 16. E daqui pra cá 16. Vinte e cinco, 7. Tem 7 centímetros, 7 pontos, né, para distribuir entre esses dois aqui. Então, se eu botar 387, 387, acho que vai passar um pouquinho. Mas vamos tentar. Aí eu tenho aqui, aqui. Ficou com 18. Tá bom. Tá bom. Tá bem, tá agradável de ver. Vou copiar e colar aqui uma forma e vou botar a linha do tempo. Acho que ficou esse container de cima, ficou muito grande, né? Ficaram muito grandes. Mas tá bom, vamos fazer assim mesmo. Beleza, tá pronto aqui o nosso dashboard. Esses cartões também estão muito grandes. Geralmente cartões eu acho que tem que ser um pouco menor. E aí você pode aproveitar aqui em cima para fazer o seu filtro, seu menu de filtros, de opções de navegação e também a sua logomarca, tá? Para poder criar texto aqui dentro é muito simples, clica aqui em cima, marca onde você vai colocar o texto, note que ele já criou aqui o texto também, tá? E aí escreve, vou botar aqui, sei lá, G-Power Analytics, vamos que fosse a minha marca, né? Ele vai habilitar aqui todas as opções, ó, de formatação do texto. Então a fonte, se ela é regular, se é bold, itálica, o tamanho. Se você vai tornar, tem a opção aqui na reticência, se você quer tudo automático, se você não quer, qual é o tipo de alinhamento, se é zero, se é automático, se é centralizado. Então é tudo opção de formatação de texto. Por exemplo, quero tudo maiúsculo, clica aqui na reticências. E aí tem a opção aqui, ó, de case. Tudo maiúscula, tudo minúsculo, só a primeira letra maiúscula. Se você quer cortar, né,
quando está no minúsculo, como que você quer tratar o corte na questão do alinhamento. Enfim, tem muitas opções aqui para explorar. Beleza? Vou aumentar aqui a fonte então da nossa... Vou botar 48. Como eu falei, tá, a fonte aqui que está padrão é a Inter. Mas tem uma infinidade de fontes aqui que você pode escolher. De acordo com a sua logomarca, ou você vai escolher a que mais se aproxima da sua logomarca. Beleza? Ícones. Você pode inserir ícones que você já tem aí na sua máquina, simplesmente clicando e arrastando para cá, ou importando, vindo aqui, aqui em opções de objetos, ó, tem place imagem ou vídeo que você pode importar para cá. A questão do plugin é legal, porque você pode buscar ali os ícones sem ter que baixar um pacote, né, ter limitações de download, coisa do tipo. Então, se você vier aqui em plugin, você pode clicar nessa opção aqui, ó, Find More Plugins, onde você pode importar para dentro do Figma plugins que já existem. Então, se eu vier aqui em Find More Plugins e botar aqui, por exemplo, Icon, ou ícone, né? Ele vai buscar aqui todos os plugins de ícone que existem, tá? Ó, aí você escolhe o que você achar que é mais aderente à sua realidade aí. Beleza? Já tenho aqui o Icon 8 e o Iconify, tá? Eu já uso eles. Então, se eu vier aqui, ó, em plugins, Iconify, ele vai abrir uma janela onde que eu posso buscar ícones. Tá carregando aqui uma biblioteca. Aí você pode escolher um ícone. Design, Solar, Tables, ícones do Google. Enfim, tem uma infinidade aqui. Aí, digamos que a gente estivesse fazendo RH, vou pegar aqui Manager. Aí tem aqui alguns ícones. A gente está construindo ali um menu de navegação lateral, onde eu quero ter esse ícone. Aqui o legal é que eu posso escolher a cor do ícone. Importo o ícone. Ó, ele veio aqui para minha área de trabalho. Aí eu venho aqui e posiciono o ícone. Eu quero agora um para arquivo. Mesma coisa. Ó, ele já fica com a cor que você escolheu. Importo o ícone. Ele fez uma cagadinha aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver como é que tá o tamanho desse outro aqui. 48 por 48. Esse aqui vou botar também. 48 por 48. Tá. Embora pareçam ser ícones, ó, não é da mesma família. E fica essa coisa ruim aqui, tá? Então dê preferência a pegar ícones da mesma família. Por exemplo, esse daqui eu peguei do Windows com um traço mais slim. Então vou pegar outro aqui com um traço mais slim também. Que aí fica mais fácil, inclusive, de você utilizar o ícone sem tantas personalizações. Eu vou pegar esse outro aqui. Import icon. Aí. Digamos que o nosso menu fosse composto por esses 3 itens. Tá? Aí fecha aqui. Beleza. Não é o primor de um background, né? Mas serve para a gente entender o funcionamento aqui do Figma. Alexandre, como é que você fez aquele lá que foi disponibilizado? Porque ele tem, ó, parece que tem um efeito. Então, basicamente, o que eu fiz? Em cada container desse, eu coloquei um preenchimento de degradê. E o stroke, ou seja, o contorno, eu deixei com uma transparência de 20% em uma cor e 7% em outra para dar esse efeito meio de brilho no fundo, né? Então, podemos replicar aqui também. Então, primeiro de tudo, vamos mudar aqui o fundo para o nosso frame, né? Para selecionar o frame, lembra sempre de vir aqui, ó, fica mais fácil. Só você clicar aqui em cima dele, tá? Eu quero selecionar o ícone, é aqui. Quero selecionar o texto, o retângulo, né, o container, aqui. Uma boa prática que eu recomendo você pode nomear aqui esses itens, se você quiser. Se for um projeto muito complexo, de algo várias páginas, que você precisa ter o indexador, aí nomeia, senão
pode deixar com o nome padrão mesmo. Então, eu vou clicar aqui no nosso frame. A cor do nosso frame vai ser um azul escuro, tendendo para o cinza. Já vou colocar aqui a nossa fonte com o preenchimento da cor dos ícones, né, que a gente colocou. Vou mudar essa fonte, uma fonte mais script. Deixa eu ver se tem alguma aqui que se adapte bem à nossa... Gostei dessa aqui, legal. Vou botar ela como bold e um italic. Beleza. Para combinar com o ícone, eu acho que ela não pode ser bold, né? Tem que ser light. Beleza? Então, ó como que é simples trabalhar com Figma, né? Muito tranquilo. E aí, ó, o que a gente pode fazer aqui também? Para dar um efeito brilhoso, vamos dizer assim, meio que um neon, eu posso selecionar aqui as formas. E no stroke aqui, eu vou botar uma cor mais clara. Escolher uma cor aqui mais clara. Aumentar um pouco diminuir um pouco a transparência dele. Botar outside. E vou adicionar um outro efeito de stroke. Com transparência de 70%. Que aí dá esse recorte, né, na moldura. Beleza? Basicamente é isso. Agora como é que a gente aplica, Alexandre? Posso vir aqui, o degradê, se vocês quiserem o degradê aqui dos containers. Basta vir aqui no fio, clica em cima aqui do fio que você já colocou. Vai ter a opção aqui em cima de gradiente. Aí é só você dizer a direção que você quer dar esse gradiente, quais são as cores que vão compor esse gradiente. E aí você posiciona aqui a direção. Ó. Essa daqui eu vou remover a transparência. Ó. Como são cores que contrastam um pouco, eu vou botar um amarelão aqui, ó. Ó, ele dá esse efeito aqui, tá? Eu prefiro, nesse caso ele ficou feio pra caramba esse. Eu vou até voltar aqui. Vou deixar no normal mesmo. Mas o princípio é esse, tá? No que eu fiz nas outras aulas, o que eu fiz, ó? Eu fiz angular. Eu mudei para angular, ó, e botei como se fosse um círculo, né? A cor, ela como se fosse um radial angular. Pode replicar lá também. Beleza? Basicamente é isso. Muito simples de mexer o Figma. É lógico, se você quiser se tornar um designer, prototipar aplicativos, sites, dashboards, aí você precisa se aprofundar em todas as ferramentas. Mas para criar backgrounds para os seus projetos, essa aula é mais do que suficiente. Faltou o quê? Clicar aqui no frame, ó, ele vai selecionar todos os itens da página. Vou vir aqui em Export Frame e vou exportar aqui para o diretório do nosso projeto. Formação People Analytics, Frame 1, vou botar aqui, ó, aulão de Figma. Ele vai aparecer aqui como All Files, porque o SVG é o tipo de arquivo, né? Aí ele considera como All Files, não tem uma extensão específica. Feito isso, venho aqui no nosso projeto, vou criar uma nova página aqui. Já clico com o botão direito do mouse aqui, tela de fundo, busco esse nosso arquivo. Tá aqui em jornada. Ó, aulão Figma. Ele vai aparecer daquele jeito ele mesmo, como se fosse um ícone do visualizador que você escolheu. Ó. E aí é só remover a transparência e botar para ter o ajuste aqui. Pronto, você está com o seu background pronto. É só vir aqui e arrastar suas medidas e começar a criar os seus visuais, posicionar aqui e formatar o seu background, o seu projeto, o seu dashboard. Beleza? Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber novidades, novos conteúdos.
E lembrando que na semana que vem, na semana de 4 de setembro, nós vamos abrir uma turma excepcional, a última turma do ano, para a trilha Express da Shepower Analytics. E essa turma vão ter 3 bônus inéditos, além de um preço nunca praticado com Ultra Mega Power desconto. Então, corre, entra lá no grupo que está na descrição desse vídeo, no grupo do WhatsApp. Vai ser só por lá que eu vou revelar a oferta, que eu vou disponibilizar o link de inscrição, de investimento, para poder se inscrever na Trilha Express com um preço que eu nunca pratiquei, que nunca mais vou praticar, e ainda receber 3 bônus inéditos para quem se inscrever nessa turma extra, tá bom? Um abraço, te vejo no próximo vídeo, até lá.